ao primeiro episódio do BeagleCast. Eu sou Luciane Recoba, da Beagle Estúdio Criativo, e a partir de hoje teremos esse espaço para contar histórias da vida real. Um espaço sobre criatividade, negócios e também sobre o que acontece quando os planos não dão certo e a gente precisa seguir a vida. Na história de hoje, eu quero te apresentar uma mulher, uma profissional, que no ano de 2020 viu seus planos mudarem após perder o seu emprego na pandemia. Eu converso com Edna Mara Grau. Ela vai nos contar um pouquinho de toda a sua história e como foi essa virada de chave. Edna, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do BeagleCast e também estou bastante curiosa. A gente se conheceu recentemente, essa história também é nova para mim e eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar dessa história. Começo te perguntando um pouquinho sobre a Edna antes de ser essa profissional, né? O que aconteceu no ano de 2020 e quem é a Edna? Bem-vinda. Olá, tudo bem, Luciane? Tudo bem a todos que nos acompanham aqui? Então, a Edna é uma mulher muito persistente, né? Eu digo que persistência é como se fosse meu segundo sobrenome. Por quê? Porque não era a primeira vez que eu fazia esse movimento de trancar alguma coisa, ou de atrasar alguma coisa, ou de ficar paralisada em algum momento, né? Na faculdade, eu também precisei trancar por 2 anos a faculdade. Ninguém acreditava que eu ia voltar, né? Mas eu tinha certeza absoluta que eu ia voltar. E assim, quando eu voltei, eu imediatamente já fiz a transferência para Joaçaba, Santa Catarina, na UNOESC. Legal. E aí, como é que foi depois dessa... O que aconteceu depois? Conta um pouquinho sobre a tua história, o que te transformou até 2020. Até 2020, muitas coisas aconteceram. Eu era uma mulher totalmente dependente emocional nos relacionamentos. Então, eu vivia para as relações. Eu queria agradar o tempo todo nas relações. Eu queria ser a namorada perfeita, né, dentro dos relacionamentos. Então, eu me anulava bastante. Deixei de falar com amigos, me afastei de amizades de longa data. Então, eu acredito que eu seja, né, uma das mulheres que mais vive isso nos relacionamentos. Então, antes de 2020, eu estava num relacionamento que não era bacana. Bem antes até de 2020, né? Eu estava num relacionamento que não era bacana, não era saudável para mim, não via crescimento, estava paralisada, estava com vontade de desistir de tudo, de voltar para Gurupi, Tocantins, que era onde estava a minha família materna. Então, eu comecei a trabalhar numa loja e trabalhando CLT e fui seguindo minha vida e tudo mais. E aí veio a pandemia em 2020. Aí quando veio a pandemia, não sei o que aconteceu, não atendi as expectativas, né, da empresa e eles me demitiram. Quando eles me demitiram, eu pensei, e agora, né? O que fazer? Porque não tinha muito o que fazer. Né? A gente estava em isolamento social também. Foi um momento difícil para todo mundo, Foi um né? momento muito difícil para todo mundo. Eu sei que muitas pessoas perderam seus entes queridos e eu sinto muito por isso. E eu, inclusive, perdi pessoas também muito próximas de mim também. Então, eu não tinha muita alternativa, né? E como eu estava num relacionamento melhor, né? Um relacionamento de crescimento, porque a gente também é a nossa parceria, né? Alguém que te impulsiona, né? Alguém que impulsiona você. E aí ela falou assim, olha, vai lá, tira o CRP, né? Contextualizando para o pessoal de casa, no ano de 2000, você já era formada em psicologia há 2 anos. Em 2018, em abril de 2018, eu me formei em psicologia. Isso, então você já era formada há 2 anos, Há a 2 pandemia anos. chegou, você não tinha sequer atendido um Nada. paciente ainda. Nenhum paciente. Eu não sabia como fazia para atender, né? E aí... Totalmente insegura. Totalmente. E a pandemia bateu na porta e você pensou, é agora que eu mudo de vida. É agora. E como é que foi
foi muito difícil essa virada de chave? O que foi necessário? Porque sair da zona de conforto dói, né? Nossa, Então, muito. como é que aconteceu essa virada de chave na tua vida? Qual foi o processo? Persistência. Eu sempre tive essa coisa, assim, da persistência muito forte. Eu posso demorar para chegar nos meus objetivos, mas eu chego. E eu tenho a convicção que eu vou chegar. Demora. Eu não entendia por que demorava tanto, né? Mas depois que eu fiz a minha formação em terapia de família e de casal, eu comecei a entender mais a respeito das dinâmicas familiares e o quanto a família impacta nas nossas decisões também, mesmo sem a gente se perceber. E mesmo após essa virada de chave, a gente sabe que você começou em meio a uma pandemia. Algum momento você pensou, será que eu estou no caminho certo? Será que não vai dar certo? Nossa, muito, muito. Um mundo de incertezas. Como é que vou fazer, né? Consultório, né? Sublocar, vou ter meu consultório próprio, não vou ter meu consultório próprio, o que eu faço, né? Para onde que eu vou recorrer? Então, veio muitas inseguranças, assim, muitas. E a persistência estava ali, do meu lado. E quando foi que você percebeu que tinha feito a escolha certa? Tinha realmente virado a chave, era um novo momento profissional na tua vida, assim? Quando os resultados começaram a aparecer. E isso foi? E isso foi 2 anos depois. 2 anos depois. 2022. Anos. Isso. Você ainda residia na outra cidade? Não. Já estava em Passo Fundo? Já estava em Passo Fundo. Desde 2019 eu já estava em Passo Fundo. Um ano depois veio a pandemia. Conta pra gente, Edna. Hoje, no teu consultório, você atende mulheres. Sim. Correto? Mulheres que buscam essa virada de chave como você teve, de relacionamento, de se encontrar na questão profissional. Conta pra gente o que tu vivencia hoje, quase que periodicamente, assim, os temas dentro do teu consultório. Sobrecarga feminina, uma autocobrança muito grande. Mulheres se cobram, já tem essa característica, acho que nata, né? De se autocobrar muito, né? Uma autoexigência muito grande. Inclusive, eu também era nessa dinâmica relacional, né? Porque quando a gente fala dinâmica relacional, a gente está falando da forma como eu funciono e da forma como eu me relaciono com o outro também. Então, da mesma forma que eu me cobro bastante, eu também vou cobrar muito do outro. Né? E você acha que essa autocobrança, né, quando a gente fala sobre mulheres, é algo cultural ou a gente só está dando mais foco isso agora? Hoje, a gente está potencializando, falando mais sobre isso. Porque a autocobrança leva à insegurança. Então, muitas vezes, a gente não se acha capaz, acha que não merece, né? Não merece um cargo, não merece um dinheiro, não merece um dinheiro a mais. Por exemplo, até 2020, eu não tinha essa proatividade, né? Essa iniciativa de ser psicóloga, de tirar o CRP. Por quê? Porque eu queria ter a certeza que primeiro ia vir o paciente para depois eu tirar o CRP. E não é assim que funciona, né? Você não tem como pular as etapas. E eu entendi isso. Só que a principal crença que eu tinha em relação a não tirar o CRP é que eu não merecia. Eu achava que eu não merecia. Como eu posso fazer esse movimento dentro do meu sistema familiar? Não tem ninguém formado, além da minha tia, né, em filosofia, mas não tem ninguém formado. Não tem ninguém em formação assim. Minha mãe não se formou, estudou até a 4ª série. O meu irmão não se formou, minha irmã não se formou. Minhas tias não se formaram. É um peso sistêmico que a gente traz da família da gente. É um peso sistêmico, sim. E isso acontece em tudo, né? Acontece na questão de relacionamentos, de que talvez o casamento dos meus pais não deram certo, talvez o meu também não vai dar, né? Então, a gente reflete isso em todos os caminhos da vida da gente. E eu vou procurar alguém que seja parecido do meu sistema familiar. Inconscientemente, sem eu me perceber. É real. É real. E como é que a gente faz para encerrar esse ciclo? Terapia. Precisa se fortalecer.
precisa entender da sua história. Primeiro o entendimento, né? Precisa que a gente está repetindo um entender. ciclo. Precisa entender. Primeiro eu preciso saber qual é o problema, para depois eu buscar uma solução. Se eu tentar buscar uma solução sem entender qual é o problema, a raiz do problema, que é o que a sistêmica faz, né? A gente vai buscar a raiz do problema. E depois que eu entendi qual era a raiz do problema, né? A falta de merecimento, a dificuldade de errar, inseguranças, autocobrança, né? Uma punição muito severa, uma autocrítica muito severa. Então, eu tive que trabalhar tudo isso para poder ter esse posicionamento que eu tenho hoje. E entender que as raízes familiares, elas vão impactar, sim, na escolha profissional, nas decisões, nas escolhas. E aí você vai fazer uma escolha, né? Consciente ou inconsciente. Eu quero repetir esse padrão no meu sistema familiar? Eu não quero repetir esse padrão. Eu não queria. O diferencial é que eu não queria, que eu queria ser diferente. Eu queria estudar, eu queria fazer a coisa acontecer, eu queria que desse certo. Então, eu sempre fui diferente do meu sistema familiar. Eu sempre me achei assim, tipo, o patinho feio. Eu sempre me achei o patinho feio, não me encaixava. Eu achava que eu era ambiciosa demais, ou era orgulhosa demais, eu não sei. Mas me parecia que a vida não era só aquilo que estava me apresentando. Que a vida tinha mais para me oferecer. E eu queria mais. E eu acho que o ponto é esse. Quando a mulher dá a virada de chave, é porque ela quer mais. Ela quer mais da vida. E a vida tem mais para te dar. A gente merece o melhor. E o medo de errar, eu acredito que é algo que está intrínseco dentro da gente, né? E como é que a gente vira essa chave? Como é que a gente tira esse medo de começar, esse medo de errar de dentro da gente? Não é fácil. A mulher que sente medo de errar, por exemplo, eu sou uma. A mulher que sente medo de errar, ela tem um nível de ansiedade muito grande antes mesmo de acontecer o negócio. Antes mesmo, se der certo, ela já tem ansiedade. Se der errado, ela também tem ansiedade. Mas a gente precisa entender qual é a causa. O medo de errar é um sintoma. Mas qual é a causa desse sintoma? Aí a gente vai investigar. Por exemplo, para mim, era a punição. Eu errava, eu era punida. Então, isso vai ficando condicionado no seu cérebro e você vai entendendo que qualquer coisinha mínima, bem pequenininha, que você errar, você vai ser cassateada. Então, o medo de errar, ele tem uma causa, ele tem uma raiz. No consultório, eu vou investigar qual é a raiz desse medo de errar. Porque cada mulher é única. E ela passa por experiências únicas também. O meu caso foi a punição, mas para outras pode ser porque ela precisava performar muito dentro da família. Por exemplo, uma filha mais velha. Ou então, uma filha do meio que ocupou esse lugar de filha mais velha. Também ela precisa performar. Ela acha que ela precisa performar para ela se sentir valorizada dentro do sistema familiar dela, dentro da família dela. Eu só tenho valor se eu performo, se eu faço as coisas. O meu valor é medido através do meu esforço. E a gente sente muito isso, e isso é muito real dentro das famílias também, que é a questão de comparação, né? Nossa, muito, muito. A pior coisa que existe, Lu, é você fazer comparação dos seus filhos. Tu não tá fazendo só uma comparação dos seus filhos. Você é uma referência, mãe e pai. Mãe e pai é uma referência para a criança. Eles vão acreditar naquilo para a vida inteira, se possível. Então, a gente precisa ter uma sensibilidade para a gente não fazer certas comparações com os nossos filhos. Porque o desenvolvimento de um é diferente do outro. Por exemplo, eu tenho trigêmeos. Cada filho meu é diferente. Não só porque eles são de placentas separadas, mas porque a gente entende que eles têm personalidades diferentes também. Então, é muito importante a gente valorizar cada pessoa, cada criança, cada bebê
com as suas particularidades, com a sua individualidade. E entender o quanto isso impacta no futuro, no adulto que essa criança vai se tornar, né? Sim. Eu trago um exemplo real, onde eu vim de uma família do interior, onde era muito comum fazer a comparação, comentar sobre a questão de estar acima do peso ou não, né? Então, eu cresci como uma criança, um adolescente, que a minha vida toda achei que estava fora do padrão, acima de um peso. E hoje, na minha fase adulta, quando eu começo a me observar, a olhar em fotos, por exemplo, eu olhava e eu não era uma criança obesa. Eu não fui uma adolescente fora do padrão, mas eu sempre me enxergava diferente das demais, porque sempre existiu aquela comparação. Então, muitas vezes, em comentários que a gente no dia a dia pensa que é uma brincadeira que a gente está trazendo ao outro, a gente não consegue imaginar o que a gente pode fazer de impacto com as pessoas, né? Principalmente com crianças, né? Nossa, muito. Eles copiam e colam. Eu digo sempre isso, gente, é Ctrl+C, Ctrl+V. É Ctrl+C, Ctrl+V. E eu acredito que dentro do teu consultório deve ter N casos dessa maneira, que não conseguem se enxergar realmente a pessoa que ela é, né? Sim, infelizmente, né? Por quê? Por conta da comparação, né? Eu coloco uma régua muito alta para me alcançar. E se eu não tenho recursos, quando eu falo de recursos intrapsíquicos, resiliência, coragem, autoconfiança, tudo isso que a gente pode trabalhar em terapia também, né? Inclusive. Mas se eu acho que eu não tenho esses recursos, que o meu irmão ou a minha irmã tem, eu sempre vou me achar inferior. Eu sempre vou achar que eu não mereço, que o outro, que eu preciso estar na sombra do outro. Então, eu acabo não me posicionando também. Eu acabo me anulando muitas vezes. Porque se posicionar é você colocar o prego à vista, né? Seja para levar martelada ou não. Então, quando a criança ela é muito comparada dentro da família, porque fulano faz assim e você não faz. Você está desvalorizando o seu filho. Você não está sabendo, mas você está fazendo esse movimento. Sem perceber, você está fazendo isso. E eu acredito que uma das coisas que as mães mais querem no mundo é que os filhos deem bem na vida. Se deem certo. E deem certo na vida. E isso impacta em na vida profissional, na vida amorosa, né? Ela vai se permitir se relacionar com uma pessoa que não a trata bem, mas aí, ok, né? Isso é o mínimo que a pessoa pode fazer, é te tratar bem. Um trabalho que talvez não te valorize, não te dá o espaço, não te dá a oportunidade de crescimento como você mereceria, mas a pessoa persiste nesse trabalho por achar que talvez não tem esse merecimento, né? Dentro da terapia em si, como é que é trabalhado isso? Você diz em relação ao quê? A comparação negativa? De merecimento realmente, de né? Merecimento? Para que a pessoa quebre esse ciclo e entenda que ela é uma pessoa que realmente merece o melhor, né? Sim. Então, assim, Lu, o que eu faço primeiro, tá? Primeiro eu faço um protocolo de mapeamento, ou seja, nesse protocolo eu vejo aqui as relações familiares. Porque a gente veio de um laboratório céu aberto, que é a nossa família. Não adianta eu estudar aquela pessoa que está ali na minha frente, aquela mulher que está ali na minha frente, né? Sem eu entender o antes. Eu preciso entender o antes. Como foi que ela chegou até aqui? O que a fez assim. O que ela aprendeu? O que ela recebeu da família dela? Então, eu vou fazendo esse mapeamento, eu vou entendendo como que tá as hierarquias familiares, se está organizada, se não está organizada. Por exemplo, uma hierarquia desorganizada, né? É quando a filha assume o lugar da mãe. Então, uma hierarquia desorganizada. Por quê? Como é que esse pai vai enxergar essa filha? E essa filha vai ficar no meio desse relacionamento de casal? Então, vai virar uma triangulação? Não, deixa que a fulana resolve. E aí, tudo é a fulana que resolve. Porque ela tá ali como uma mãe e não como filha. Qual é o nosso movimento sistêmico que a gente vai fazer? Vamos fazer o movimento de tirar ela daquele lugar
de mãe. Mãe da mãe. Mãe da mãe, né? Inclusive, eu fui mãe da mãe. E colocar ela no lugar dela de direito. E no lugar onde ela tá na hierarquia da família. Que é o lugar certo. Filha. Olha que leve. Filha. O que a filha faz? Aí a gente vai trabalhar. O que a filha faz? Quais são as funções de uma filha? Filha recebe carinho? Recebe abraço? Filha tem que dar muito abraço? Tem que fazer muito acolhimento? Tem que receber mais acolhimento? Como é que é esse lugar de estar... Porque, às vezes, a gente tá tão acostumada de viver naquele padrão sistêmico de mãe do outro, né? Que daí a gente vai para um relacionamento e aí a gente é mãe do namorado ou a gente é mãe do marido. E aí acaba a sexualidade também do casal. Por quê? Se eu sou mãe do meu marido ou do meu namorado, como é que ele me enxerga? Como é que ele tá me enxergando? Como mãe. É incestuoso você se relacionar sexualmente com uma mãe. Então, eu vou buscar, de repente, fora do relacionamento, porque essa mulher que está comigo aqui, ela tá fazendo um papel de mãe comigo. Então, eu vou buscar fora. Então, nas traições, nos divórcios, a gente precisa entender as entrelinhas sistêmicas também, né? Porque isso também vai impactar. Então, a gente vai olhar a hierarquia, vai organizar essa hierarquia. Só ali já dá uma virada de chave tremenda. Deve ser bastante conflituoso você perceber, né, o que está acontecendo na vida, né, e o que precisa mudar. E a gente precisa ter muita sensibilidade. Porque quando a gente lida com a família é muito mais forte que o indivíduo. Por isso que eu trabalho com fortalecimento da mulher. Porque a partir do momento que você assume um relacionamento, você casa, marido e mulher, essa passa a ser a sua família, correto? Isso. Uhum. Explica pra gente como é que funciona a questão sistêmica isso. Sobre? A sua família é o seu marido, é você e seu marido e seus filhos. Sim. Como é que fica a questão dos pais na sistêmica? Ah, sim. Inclusive, isso aparece bastante no consultório, né? A família, ela de alguma forma, ela não aceita, não é que ela não aceita bem esse lugar da nova família, mas eles não reconhecem com muita facilidade que, por exemplo, o João saiu de casa, se casou e agora tem a família constituída dele. Não, esses pais... dependendo da dinâmica que ele tem com esse filho, já tinha antes, né? Já funcionava esse padrão antes. Ele vai ficar solicitando o tempo todo esse filho. Esse filho vai ser solicitado o tempo todo para resolver pendências do pai, pendências da mãe. Aí o nenê ou o filho, né? Precisa ir para a escolinha, precisa de um remédio, precisa de alguma coisa. Não, é os meus pais que precisam primeiro. Aí eu volto a minha atenção mais para os meus pais e esqueço da minha família nuclear. Família de origem e família nuclear. A gente precisa fazer separações. E isso é muito difícil fazer, viu? É muito difícil. Muito difícil. Aparece bastante no consultório. Em um momento de terapia, eu conversando com a minha psicóloga, e aí até comentando um dia, esse final de semana eu fui para casa, que no caso eu referia à casa dos meus pais. E ela disse, espera aí, foi para onde? E eu comentei, para casa. Ela disse, a sua casa é onde está você e seu marido. Onde estão seus pais é a casa deles. Ela foi cirúrgica. Né? E isso me abriu uma outra visão, porque realmente a gente sempre parece que casa de pai é a casa da gente, né? Uhum. E a partir do momento que a gente assume o relacionamento, a gente tem que ter noção que a gente está formando uma nova família. Exatamente. Né? E isso é muito difícil. Uhum. Sim. Porque foram anos, né? Anos. E aí tem várias questões, né? Tem fronteiras também que a gente precisa respeitar, comunicação do casal, comunicação com a família. Tudo isso são coisas muito sensíveis, muito delicadas. Mas se o casal está fortalecido, né? Se a mulher está fortalecida e ela também consegue fazer esse fortalecimento do casal, muito provavelmente eles vão chegar onde eles têm desejo de chegar. Agora, um casal enfraquecido
tem muitas possibilidades de não aguentar tsunamis quando aparecem. E aparecem, né? É desemprego, é morte de algum familiar, é alguma doença, é um acidente. A gente vive na imprevisibilidade. A vida não é uma linha reta, ela não é linear. Ela é cheia de ondas e vai e volta, né? E que nem aquele negócio lá do médico, e vai para cima e vai para baixo, e às vezes está mais embaixo do que para cima. Ter a noção de que a vida é uma constante incerteza e ter paz diante a isso, né? Exatamente. Essa é a pior fase do entendimento, né? Nossa, a gente demora muito tempo. A gente, que eu digo assim, nós, mulheres adultas, demoramos muito tempo para entender que a vida é uma incerteza. Eu falo de mim. Eu tinha muita dificuldade de lidar com incerteza. Eu queria tudo muito certo, queria tudo muito organizado, eu queria controlar tudo, eu queria organizar tudo. E aí, quando veio a maternidade tripla, me veio assim para sacudir a poeira. E eu entender que as coisas não funcionam desse jeito. Que a vida vai atropelando a gente e ela não espera a gente se organizar, né? Não espera. Mas aí é importante uma coisa, a gente se amparar. Lá fora pode estar pegando fogo, mas dentro de você, com você mesmo, você tem que se amparar. E o que é esse amparo emocional? Que eu trabalho muito isso com as minhas clientes. É você parar um tempo e cuidar de você. Cuidar das suas emoções, sentir as suas emoções. Porque muitas vezes a gente não para sentir. Não se permite, né? Não se permite sentir. Ah, não, eu tô triste. Ah, não, já vou fazer alguma coisa aqui, vou buscar uma dopamina, né? Vou assistir um filme, vou assistir alguma coisa, já quero sair desse lugar de tristeza, já quero sair desse lugar de melancolia, de esvaziamento, e já quero correr para uma alegria. Não busca o entendimento do porquê desse sentimento impacta em outras coisas lá na frente, né? Exatamente. E principalmente na autoconfiança. E em relacionamentos. E relacionamentos. Porque muitas vezes a gente sente uma angústia, um descontentamento dentro de um relacionamento, acaba não se permitindo sentir, não se permitindo entender o que está sentindo, e mais para frente a gente percebe o reflexo disso em relacionamentos desgastados, né? O descontentamento com o parceiro, porque a gente não se permitiu entender o que é que aquilo está causando, qual qual é o motivo real daquilo que a gente está sentindo. E muitas vezes só vai indo, né? Só vai indo no fluxo, né? Não para pensar assim, qual é a minha identidade nesse relacionamento? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel aqui dentro? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou namorada. Qual é o meu papel aqui dentro? Eu acho que a principal pergunta que a mulher precisa se fazer dentro dos relacionamentos, qual é o papel que eu estou fazendo dentro desse relacionamento? Porque assim, ninguém é mãe de ninguém, ninguém é pai de ninguém dentro da relação de casal. Ninguém é mãe de ninguém, ninguém é pai de ninguém. Se for para esse lado, acabou relacionamento. Acabou relacionamento. Agora, se você cuida um pouco de você e cuida um pouco da relação, e ele cuida um pouco dele e cuida um pouco, e juntos nós cuidamos, né? Acolhemos essa relação e cuidamos de carinho com ela, aí tudo bem. Mas não cuidar 100%. Só um. Hoje você percebe dentro do teu consultório, existe uma faixa etária de mulheres que vêm buscar ajuda? Sim, existe. Eu não sei como funciona em outros, né? Mas para mim vem a partir de 30. 30 anos. Isso. E em sua maioria, existe uma maioria mais na questão sentimental, profissional? O que hoje está sendo mais conflituoso na cabeça da mulherada? Relacionamento. Relacionamento. E posicionamento dentro dos relacionamentos. Quando eu falo de relacionamentos, não é só o relacionamento amoroso, mas também é o familiar, também é o profissional, também é o das amizades, todos os tipos de relações. E Edna, para o pessoal que está nos assistindo, que eu tenho certeza que muitas mulheres se encontraram nesse nosso bate-papo hoje, para fazer um agendamento, a gente vai deixar aqui na tela as redes sociais. Conta pra gente como é que o pessoal pode te encontrar. Podem me encontrar ali no Instagram, né? Pode mandar direct para mim.
Pode também me acessar pelo WhatsApp também, é 5499518237. E também podem ir lá no meu consultório também, né? É claro que com agendamento prévio, porque a mãe de trigêmeos Nossa, deve ser uma loucura, é né? uma incerteza, é imprevisibilidade e E imprevisibilidade. ter a paz em ter imprevisibilidade, né? É isso aí. É leveza de saber que você não vai dar conta de tudo E e tá tá tudo tudo bem. bem. E tá tudo bem. Então, fica ali na rua Capitão Eleutério, número 610, na sala 106. E vai ser muito bem acolhida, muito bem amparada. E o meu objetivo com você é te fortalecer, para você se posicionar melhor e para você ser mais vista e para você chegar onde você quer chegar, indo mais longe do que você imagina e mais longe do que o seu sistema familiar já foi. Eu te autorizo para você fazer esse movimento. Edna, obrigada, tá? Foi maravilhosa a nossa conversa. Eu tenho certeza de que muitas mulheres se encontraram. E deixando aqui, então, pessoal, mais uma vez, as redes sociais da Edna. E nunca é tarde para a gente ser quem a gente já devia ter sido, para a gente recomeçar, para a gente virar a chave, né, Edna? Então, para quem está nos assistindo e quer ter essa virada de chave, agora é o momento. Com certeza. Nunca é tarde. E eu tenho uma máxima dentro de mim que, independente da sua história, independente do que aconteceu com você, você pode assumir a direção e governar a sua própria vida. Muito obrigada. Obrigada, Edna. Obrigada. Então, gente, essa foi a nossa primeira edição do BeagleCast. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E esse será o nosso espaço onde a gente vai trazer histórias da vida real, vai falar sobre criatividade e também negócios. Até a próxima!